Graças e paz, meus irmãos. Vou deixar uma palavra, uma série de mensagens, a qual Deus tem tocado no meu coração. E essa é em Êxodo capítulo 2. A palavra de Deus vai dizer que havia uma mulher da tribo de Levi, juntamente com seu esposo, que era dessa mesma tribo. E esta mulher engravidou. E essa mulher teve um filho. E ele era muito bonito e ela escondeu ele por 3 meses. Depois vamos conferir lá no texto, Êxodo capítulo 2. Queria deixar um tema para esta mensagem. Deus está te escondendo no palácio para te preparar para suportar o deserto. A palavra de Deus vai dizer que havia um rei lá no Egito que não sabia da existência, e da história de José. E este rei, ele era mau e perverso com os filhos de Israel. Ali quando José, ele faleceu, Jacó também tinha levado seus outros filhos, a qual cada nome é o nome das tribos de Israel, Naphtali, Zebulon. Às vezes eu não estou pronunciando certo, mas ali eram 12 tribos. E em uma específico, Levi era a tribo a qual tinha Deus como herança. Eles não possuíam uma terra, às vezes ali não possuíam bens, mas possuíam o mais precioso, que era Deus como herança. E assim também Dan, Naphtali, vários outros nomes dos filhos, que ali morreu lá no Egito. E então aquele rei não sabia da existência de José, não sabia da história de José. Assim também pode ser na nossa vida. Há pessoas que vão desacreditar da promessa que Deus nos fez. Há pessoas que vão duvidar daquilo que Deus tem na tua vida, mas eu quero te dizer, Deus tem um grande chamado, Halai, Cantor, Rica, Lamanácia, para a tua vida. E quem não pode duvidar disso é você. Quem tem que acreditar no que Deus falou para a tua vida é você. Por quê? Porque se você não perder a tua fé e continuar a caminhar, e passar por cima de todos os obstáculos, Ele é o Deus que quando promete, Ele garante. A palavra de Deus vai dizer que eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus diz, Ele faz, porque Ele é fiel. E aquele rei disse que aquele povo estava crescendo, que aquele povo estava ficando numeroso. E se houvesse alguma guerra, e se houvesse algo ali, contra eles, os inimigos, o povo de Israel poderia ficar contra o Egito. Porque ele não conhecia ainda a história do Deus de José, o Deus que não aceita trama, maldade, calúnia, sofrimento por muito tempo. Eu quero te dizer, se você está passando por uma fase da tua vida, se nessa trajetória chamado de Deus, como pastor, pastora missionária, um servo do Senhor, e ali está havendo para você lutas que você não entende, pelejas que você ainda não conhece o porquê daquilo, não tem entendimento, porque Deus te faz passar nessa trajetória que às vezes parece até árdua, mas é Deus dizendo, eu estou te preparando. Com Moisés foi um pouco diferente. Este filho desta mulher que esconde ele por 3 meses, ela esconde porque esse rei diz, vamos matar, e ele dá um recado, uma ordem para aquelas parteiras daquela época, não tinha ultrassom, então tinha que esperar a criança nascer. E quando aquela criança nascesse, Faraó já tinha dado um decreto, alguém que tinha autoridade no Egito, mas só que há alguém que é acima do Egito, que é acima de quem governa, de quem ordena, que é um Deus dos deuses, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Rapha, aquele Deus todo-poderoso, que se ele der um decreto acima, o inferno está abaixo, mas ele está sentado em um alto e sublime trono, acima de qualquer rei da terra. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então Jesus, ele está vendo todas aquelas coisas juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo. E quando aquele rei fala com as parteiras, é para matar, não é para deixar crescer, não é para deixar prosperar, este povo vai se tornar grande e numeroso e não teremos chance contra eles. Olha que forte como Deus, ele é poderoso na vida do seu povo.
os filhos de Israel continuam a se multiplicar e a crescer. Aquelas parteiras, diz a palavra de Deus, que elas temeram. Elas não tiveram não só medo, elas acreditavam naquele Deus que mesmo que diante de Faraó descobrir, elas passaram por cima de qualquer ameaça, de qualquer medo, porque acima delas estava um Deus fiel. Este é a qual eu estou pregando aqui nesta noite para vocês. Não sei o horário que você vai ouvir essa mensagem, mas que a fé nas promessas, naqueles que venceram, naqueles que suportaram, naqueles que passaram por cima de todas essas coisas, de decreto de morte. O diabo pode estar dizendo que a sua família vai acabar, que ele vai destruir, que enquanto você profetiza cura, enquanto você profetiza bênção, ele vai acabar com tudo de uma hora para outra. Eu quero te dizer, Satanás é mentiroso, é enganador. Satanás, ele por algum tempo pode até tentar contra você, mas Deus até permite para que a glória dele seja manifesta e ele mostre que ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Ai, halá, mantai, colei, ramancho, ricandaramanássia. Ai daqueles que contenderem, ou até mesmo a palavra de Deus vai dizer assim, lá em Isaías, que toda língua, que se levantar contra ti, o Senhor em juízo a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor. Aleluia! Quando você tem uma herança que é Deus, você pode crer, você pode acreditar sem duvidar. Como Pedro ali estava naquelas águas, por algum momento deu alguns passos, mas depois começou a afundar. Pode ser que na sua vida a circunstância está dizendo que você vai afundar, mas há um Jesus, há um Deus que está estendendo a mão, dizendo para você, venha mais um pouco, caminha, o decreto de morte vai ser revertido em vida. Essa necessidade que às vezes você está passando, essa escassez, vai se transformar em prosperidade e bênção. A quem zomba, a quem desacredita, mas todos verão e contemplarão o quão grande é o Senhor e quão poderoso que é a tua palavra. E ele vai continuar este rei a esperar pela morte, a esperar a infertilidade, ali daquelas mulheres, mas as mulheres hebreias eram muito férteis, gerava e dava a luz muito rápido, e as parteiras falaram para ele, olha, antes mesmo da gente, pudesse fazer alguma coisa, matar aqueles meninos, as mulheres hebreias são fortes, elas dão a luz com muita facilidade. Assim é na tua vida também, assim é na vida de quem tem promessa. Enquanto alguém está dizendo e rodeando, eu vou matar, eu estou esperando um ponto fraco, eu só estou esperando uma brecha, eu quero te dizer, ele te fez forte. Quando você aceitou a ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então eu quero te dizer, nada poderá impedir aquilo que o Senhor tem para ti. E Moisés, ele estava escondido. A tua mãe, Joquebede, a Bíblia vai falar que ela esconde o menino porque ele era formoso, ele era bonito, ela queria protegê-lo. Mas chega um certo momento que ela já não podia mais fazer aquilo. Assim é Deus conosco. Às vezes eu estou dizendo, está na hora de eu cantar, está na hora de eu louvar, está na hora de eu dançar, do meu ministério fluir, eu ser reconhecido. Deus está dizendo, eu estou te escondendo para te dar uma estrutura para suportar decretos que o inferno já disse sobre a tua vida. Mas no momento certo, Deus vai te fazer caminhar, Deus vai te fazer prosseguir na tua trajetória. É um momento de crescimento, é um momento de você estar ficando formoso, belo, ali só os olhos de Deus. Por quê? Porque há pessoas invejosas. Muitas das vezes Deus vai te esconder. Mas eu já tenho sonhos proféticos e esses sonhos acontecem. Mas Deus já me mostra coisas profundas da vida das outras pessoas. E eu falo e fica no oculto, fica no escondido. Deus, no momento certo, vai te revelar publicamente. Por quê? Porque você tem que suportar o peso da calúnia, o peso da perseguição que adivinha. Porque tudo que brilha, nem tudo que brilha, alguns vão dizer que nem tudo que brilha é ouro, mas só que o que vem do céu, o que é preciosidade de Deus dentro de você, começa a ser manifesta no meio de um povo que às vezes pensando
mas na igreja só tem pessoas boas. Não, lá também tem pessoas que podem olhar para aquele dom, aquele talento, a tua chamada, a diferença que Deus tem na tua vida e invejar o que Deus tem contigo. José, ele não era ninguém de te contar aquele sonho, mas só que antes mesmo dele contar o sonho, tinha que uma túnica. Ele já tinha algo feito na medida certa, porque quando Deus te chama, e ele, como fez na vida de Moisés, já tinha tudo na medida certa. Ninguém pode arrancar, ninguém vai vestir uma roupa que foi feita para ti. Ninguém tem poder de separar o teu casamento, de destruir o teu casamento, de entrar. Por quê? Porque há um Deus que peleja na tua frente, que está guardando e está livrando. Pode até brilhar, pode até fazer os olhos de alguém querer despertar uma certa inveja, mas diz Deus, eu estou escondendo para que você tenha estrutura para lidar com tudo aquilo que pode vir contra a tua vida. Moisés crescia, e Moisés ali, a filha de Faraó, chegou um momento. Agora ele está no lago e a mãe de Moisés sabe que já não dá para esconder o menino. E chega o momento dela deixar ele fluir nas águas ali do rio Nilo. E quando Moisés está naquele cesto, preparado ali de betume, preparado com alguns materiais ali do Egito, a mãe dele tem que se despedir. A mãe dele tem que se afastar por um tempo, porque ela entende assim, esse projeto não é meu, esse projeto é de Deus. Este menino quem me deu foi Deus. Tudo que Deus te dá, se no momento certo você souber devolver para o céu, para Ele, eu digo, às vezes Deus está te pedindo algo, está te pedindo uma renúncia, você tem dificuldade, falar, ai, mas vai ser para sempre longe de mim, mas vai estar para sempre afastado, eu sou tão apegado, eu amo tanto, mas Deus está dizendo, deixa fluir no rio do Espírito, na oração, desprenda, você não tem posse de nada, porque se tudo que quem te dá é Deus, você precisa entregar no momento certo nas mãos dele. E ali fluiu Moisés naquele rio. E quando a filha de Faraó vai se banhar, ali a sua ama, a sua empregada está com ela, elas acabam encontrando aquele menino. Porque todo projeto tem endereço certo e hora certa de acontecer. Vai cair nas mãos da pessoa certa. Eu quero te dizer também, até se cair na mão do inimigo, se você estiver cercado, diz lá também nos Salmos, no livro de Salmos, vai dizer, o Senhor dos Exércitos é o nome dele. Olha para vocês verem, poderoso e forte ele é na batalha. Ele é o Rei da Glória. Então, quando a gente cai também, ainda que eu houvesse cercado, nada eu temerei. Por quê? Porque Deus está comigo. Então ali, Moisés fluindo naquele rio, fluindo naquelas águas, a filha de Faraó, a pessoa certa, o endereço certo, Moisés cai na mão daquela mulher. E aquela mulher então pede aquela ama para procurar pela mãe do menino, e aquela ama encontra. E o que a filha de Faraó vai fazer? Deixar a mãe de Moisés cuidar dele, porque Deus é perfeito. Deus é maravilhoso no que ele faz. Aquilo que a mãe entregou, olha para vocês verem que era o bem mais precioso dela, o seu filho Moisés, que ela tentou esconder, que ela tentou proteger, mas no momento em que Deus, deu a direção para ela, ela o que? Colocou-os nas águas. E ali a filha de Faraó devolve para a mãe. A mãe ainda tem a oportunidade de ficar pertinho daquele filho. Eu quero dizer, você não vai perder nada na presença do Senhor. Você não vai deixar que nada saia do seu controle. Por quê? Porque se está nas mãos de Deus, está no melhor controle, melhor direção. Então deixa este problema, deixa essa situação, deixa esta promessa aos cuidados daquele que sabe a direção certa, para poder alguém se encarregar de cuidar para você, se encarregar de ajudar a dar o crescimento certo, de dar a educação certa, de dar um ensinamento certo. Às vezes você pensa, mas aquela pessoa não vai cuidar como eu. Mas se Deus ordenou, se Deus colocou naquelas mãos, é porque sim, vai estar exatamente da maneira que o céu vai preparar para ter estrutura a enfrentar todas essas lutas. E então Moisés fica ali
é criado no palácio, é criado no melhor lugar, é criado debaixo, né, daquele que ordenou: mata, destrói, desfaça, não permita crescer. Alamandai, colamandai, choricandai, handaramanasi. Olha para vocês verem como Deus é poderoso. Moisés está crescendo debaixo daquele que deu uma ordem para matar. E ali Moisés chega um momento é quando ele vê israelitas sendo afligidos pelos egípcios. Por quê? Para que aquele povo não crescesse, Faraó impunha muitas cargas, os egípcios colocavam serviços pesados, e ali os israelitas construindo as casas, os palácios, Ramassés ali, a cidade, né? E uma outra cidade também, a qual não me lembro agora, mas o povo tinha que trabalhar duro, o povo não tinha tempo, às vezes ali, para poder buscar, né, a face de Deus, não tinha tempo, porque o diabo ele é assim, ele quer roubar o seu tempo, ele sabe que o bem mais precioso para você gastar na presença de Deus, para ler a palavra, para orar, jejuar e buscar, é quando você tira um tempinho. E o que Satanás ele quer te deixar ocupado? Faraó queria deixar aquele povo ocupado. No casamento também, às vezes a pessoa ali fica muito no telefone, passa tempo no bar, e como quer destruir relacionamentos, o quê? Te deixando com falta de tempo, falta de ter uma conversa com uma pessoa, falta de ter o quê? Preparar um alimento ali, lavar uma roupa bem lavada, fazer as suas coisinhas, os detalhes desta vida. Então Satanás quer te dispersar, quer usar coisas para tirar a sua atenção. Fique vigilante, sobre para a torre de vigia e comece a separar um tempo para Deus, um tempo de qualidade, porque o que Deus tem para ti é coisa grande, não é coisa pequena. E na vida de Moisés foi assim, por isso que desde o início o decreto era morte, mas Deus dizendo: vai ter vida, vai crescer, vai ser aquele que vai ser levantado para libertar o meu povo. Aleluias. Então Moisés, ele vê a aflição de um dos seus irmãos ali, né, posso dizer assim, da sua descendência, da sua terra, e Moisés não consegue deixar passar desapercebido. Há situações na nossa vida que quando a gente se desespera, a gente se enfurece, a gente se ira e fala: não tem como eu deixar, isso não pode passar. Moisés ele é um homem, ele é escolhido, ele é protegido, ele estava escondido, estava sendo preparado no palácio, mas chega um momento a qual a natureza de Moisés vai falar mais alto, aquela natureza, né, ali de um homem carnal, e ele tira a vida de um homem que está afligindo um dos israelitas escravos, né, que estava ali trabalhando para o Egito. Então Moisés, depois disso, ele vai ter que fazer o que? De novo, se esconder. Moisés teve a fase boa, Moisés cresceu lá no palácio. Quantas vezes é assim com um de nós? Crescemos com pais e mães que dão de tudo, às vezes nós temos de tudo na nossa casa, e mesmo assim, chega um momento que dá vontade o quê? De tomar atitudes erradas na hora, o quê? Improvável, na hora da ira, da raiva, na hora de não concordar, na hora de falar: não mereço passar por isso, eu não mereço ver certas coisas, ouvir certas coisas, e Deus está te dizendo: Ele tem perdão para os teus erros, Ele tem esconderijo para poder te tirar das acusações de Satanás. E se levanta um outro egípcio ali e diz a Moisés que viu aquilo que ele fez. Moisés tem que fugir. E eu quero te dizer, Moisés já estava ali preparado para o deserto. Quantas vezes na tua vida, tudo que eu falei sobre a vida dele, tudo que ele enfrentou, como ele foi preparado, assim também é com você. Pode até ser que hoje a sua trajetória está dizendo que você já não vai crescer, que está escondido debaixo da terra, que está morto debaixo da terra, que alguém disse: vou frustrar os planos. Deus está dizendo que Ele tem novidade de vida para ti, Ele tem perdão para ti, Ele tem uma nova caminhada para ti. Ele tem um povo esperando para poder te ouvir, para ser guiado, para poder ser apacentado, orientado pela voz dele que desce até os seus ouvidos, pelo encontro que você sobe ao monte e fica a andar, calar, correr e andar a manácia, face a face com ele. Há um diferencial, há uma glória de Deus sobre a tua vida, a qual
qual ninguém vai entender, mas todos vão ver. Porque quando há o manifestar dele, Deus não precisa se explicar para ninguém. Ele simplesmente flui, como aquelas águas levou Moisés no trajeto certo. Assim Deus vai fazer na tua vida. Irei, Handai, Shoriamanácia, vai quebrar todos os decretos do inferno, feitiçarias, obras de inveja, pessoas que se levantam contra o seu chamado, que invejam os talentos e dons que ele tem para ti. Não adianta aquele que foi chamado para liderar a um momento de oculto, mas quando Deus te chamar e te revelar publicamente, é porque ele tem honra para a tua vida. E Moisés prosseguiu no seu trajeto. Até aqui eu vou deixar essa mensagem para ti. Não esqueça que quando Deus te permite passar pelos dias bons, pela fase boa, por um lugar onde tem tudo, aproveita esse momento. Curta muito este momento, porque quem tem chamada de Deus pode ser sim preparado em um palácio, pode ali sim ter tudo de bom, mas quando diz para o Senhor, eis-me aqui, aí sim Ele vai te colocar a enfrentar todas as armadilhas do inferno, para que todos vejam que há um Senhor que chama, tira das águas, para depois se manifestar lá na sarça ardente. Lá numa sarça que ela pegava fogo, mas não se consumia, para mostrar que a glória e a exaltação vem somente dele. Assim eu deixo essa palavra para a tua vida. Deus abençoe.